oração e união. Está chegando até você mais um programa da Juventude em Ação. Este programa é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração, que tem a sua sede localizada na Avenida Farrapos, número 312, bairro Floresta, próximo ao centro de Porto Alegre, próximo à rodoviária. E os nossos líderes é o pastor Humberto Schmidt Vieira, o nosso presidente, diretor de comunicações, pastor Paulo Roberto dos Santos, superintendente da juventude, o pastor Adriano Licidônio, e líder da juventude da sede internacional, o presbítero Bruno Beltrame. E hoje comunicando com você, irmã Victoria Adolfo e a irmã Mira Machado. Glória a Deus. E você pode deixar o seu like, irmã Miriam, que é mais que os nossos ouvintes. Se inscreva no nosso canal e compartilhe no seu WhatsApp. Deixe o seu like, compartilhe com seus contatos, com seus status, nos seus status, e você vai ser abençoado. E neste momento nós vamos fazer uma oração para iniciar este programa. Irmã Miriam, pode fazer esta oração. Vamos orar então. Senhor Deus, o Pai Santo, Pai de Jesus Cristo, Pai, primeiramente, Deus, te agradecer assim, por essa oportunidade, Deus, por este dia, Senhor, te agradecendo por essa tarde, Senhor, que está começando, Senhor. Deus, te pedimos, ó Pai, que você vai tomar o controle, ó Pai, dessa programação, Senhor. Que teu Espírito Santo possa guiar, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Venha derramar a tua graça sobre cada um de nós, sobre cada ouvinte, Deus, venha abençoar a cada um, Senhor. Venha derramar a tua graça, Deus, desfazendo, Deus, com toda ataque do diabo, Senhor. Contra a vida dos teus servos, das tuas servas, ó Pai amado, age nessa tarde, Deus. Que teu Espírito Santo venha falar conosco, Pai, que tudo que irá ocorrer nessa programação, Deus, seja de acordo com a tua vontade, de acordo, Pai, com o teu querer, ó Deus. É que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Neste momento nós vamos ouvir um louvor. Eu quero mais, mi vida só andar. Esse louvor em espanhol diz: esperarei pacientemente, mesmo que a dúvida me atormente, aunque a dúvida me atormenta, eu não confio pela mente, com a mente, não confio com a mente, confio com o coração. Aleluia. A palavra de Deus diz lá no livro de Habacuque, um livro que eu gosto muito. Aleluia. Habacuque estava atravessando por um momento difícil, um momento de crise, por injustiças na sua vida, um momento de tribulação. Mas aí vem Deus e fala: o justo pela fé viverá. Habacuque. O justo vai viver pela fé e não pelo que ele vê. De repente, o pensamento de Habacuque mudou. A situação continua a mesma, ele continuou com a mesma crise, ele continuou com os mesmos problemas, sem soluções, sem enxergar a solução, sem enxergar a vitória. Continuar com os mesmos problemas aí, mas ele já tinha uma revelação de Deus. Ele diz, aquela revelação ele adotou no coração, que ele viveria pela fé e não pela vista. Aí Habacuque diz: mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia me alegrarei no Senhor. Aleluia. Esperar em ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel y me has sostenido. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón.
tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Espera em ti, difícil sei que é. A mente diz que não é possível, mas o meu coração confiado está em ti. Tu tens sido fiel, tens sustentado. Esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardaré tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardaré tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Então nós convidamos você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, a deixar o seu like. E hoje neste programa nós vamos falar um assunto, né, irmã Miriam, sobre o servo. E nós vamos ler já agora no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me, e se onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, esta palavra que nós lemos, Jesus falou, se alguém me serve, siga-me. Aqueles que são servos de Deus, eles precisam seguir a Ele. E aqueles também que são servos de Deus, eles precisam estar aonde o Senhor está, no lugar onde o Senhor está. E neste versículo que nós lemos também, ali onde o Senhor está, também podemos falar que a vontade de Deus, estarmos dentro da vontade de Deus. Porque o servo, o que é o servo, irmã Miriam? É que faz a vontade do seu Senhor, né? É aquele que está submetido ao seu Senhor, ele realiza a vontade do seu Senhor. Não é a própria vontade dele, é a vontade do Senhor. Então, irmã Miriam, vamos ler também em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, nós vamos ver uma característica daqueles que são servos de Deus. Primeira Pedro, capítulo 5, versículo 5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de
de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, uma característica do servo, ele tem que ter humildade. Ele não pode ser soberbo, ele não pode querer realizar a própria vontade dele. Ele precisa ter humildade para realizar a vontade do seu Senhor. Ser humilde para realizar aquilo que o Senhor quer. Se um servo começar a querer realizar a própria vontade, não estar à disposição do seu Senhor, aquele servo vai ser um servo inútil, um servo negligente, um servo que não serve. Sim. Um servo que não serve. Então nós precisamos, assim como nós, servos de Deus, servas de Deus, precisamos ter humildade para realizar aquilo que o Senhor quer que venhamos a realizar. E também Lucas 9:23 nos diz que Lucas 9:23, Irmã, pode ler? Então disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então, quem quer servir ao Senhor tem que negar a si mesmo, tem que tomar a sua cruz e tem que seguir a Ele. Negar a si mesmo, negar as suas próprias vontades, negar aquilo que é o seu querer e seguir ao Senhor. Não pode falar? Sim, e o que seria assim negar a si mesmo? Seria negar as nossas vontades, né? E também porque muitas vezes Deus nos coloca em lugares que a gente não quer estar, mas se a gente realmente quer seguir a Ele, quer ser servo dele, a gente vai ter que estar nesse lugar que Deus planejou que a gente estivesse, né? Porque isso é ser servo, que faz a vontade do seu Senhor. Sim. Negar os seus próprios planos, os seus próprios projetos para estar dentro do projeto de Deus, dentro do plano de Deus. Então, essa é uma característica que o servo deve ter, ser humilde, não ser soberbo. E em Efésios, capítulo 6, versículos 5 e 6, nós também podemos ver outra característica do servo, que é muito importante o servo ter essa característica. Capítulo 6, versículos 5 e 6 de Efésios. Vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista para como agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, aqueles que querem servir a Deus, que querem ser servos de Deus, eles precisam temer a Deus, precisam ter temor de Deus, ser temente a Deus, ser obediente a Deus. E é isso que nos diz neste versículo, com temor e tremor, com toda a sinceridade do vosso coração. Até mesmo no Senhor, como nos diz o versículo, no Senhor segundo a carne. Servimos com temor, não como só diante do seu olhar, quando ele está por perto, servir, quando está ali vendo o que você está fazendo, mas não, quando estiver longe, quando não estiver por perto, estar ali fazendo a vontade do seu Senhor, realizando aquilo que Ele quer que venhamos a realizar. E, irmã Miriam, tem outra característica do servo, que é a vigilância, que a irmã a gente pode ler Lucas 20, do 9 ao capítulo Lucas 29, que diz assim: Lucas 20, versículo 9. Jesus passou a contar ao povo esta parábola, é Lucas 12, 26, que diz assim: visto que nada podeis fazer, 12:36, misericórdia. Sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor ao voltar a ele de festa ou casamento, para que quando vier e bater logo, possam abrir-lhe a porta. Bem-aventurado aqueles servos aos quais quando o Senhor vier achar vigiando. Em verdade vos digo que se vestirá, os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá.
e se vier de noite, e se vier de madrugada, e os achar assim, e bem-aventurados são os tais servos. Tá, aqui já fala que mais felizes são, né, aqueles que andam vigilante é estar atento, né, estar percebidos, né, não desapercebidos. Então o servo tem que estar bastante vigilante, né, porque a gente não sabe o que o inimigo está tramando contra as nossas vidas, né, não sabe o que está nos esperando ali na frente, então a gente tem que ser vigilante. Sim, a palavra de Deus nos alerta que nós devemos orar e vigiar. Sim. Nós devemos estar sempre vigiando. E um servo que não vigia, que não está pronto para servir o seu Senhor, não vai ser um servo que não está agradando o seu Senhor. Está sendo um servo incoerente, né? Sim, um servo incoerente. Ele não vai estar ali pronto para servir o seu Senhor naquilo que ele precisa. Ele precisa também conhecer a vontade do seu Senhor. Não adianta um servo simplesmente fazer as coisas assim, sem saber a vontade do seu Senhor. Ele precisa saber a vontade do seu Senhor. E então, né, essas são as características de um servo: é a humildade, o temor, a obediência, a vigilância. Irmã Miriam, tem mais alguma característica que podemos dar a um servo? Bom, deixa eu ver. Em questão de ser vigilantes, também dá exemplo de Noé também, né? Sim. Ele foi um servo que teve um coração puro, né? Deus achou pureza no seu coração e achou graça diante dele. Então, o servo, ele tem que ter pureza no seu coração, né? E servir a Deus realmente. No versículo anterior que a irmã leu, o servo, ele faz aquilo para agradar ao seu Senhor, não aos homens, né? Então, muitas vezes a gente faz para agradar o homem, só que Deus não quer isso. Deus quer que a gente faça para agradar somente a Ele, não aos homens, né? Porque a gente está fazendo para Deus, não para os homens. Sim, e no versículo inicial ali de Romanos 12, 23, nos diz que meu Pai honrará. Se alguém me serve, meu Pai honrará. Não vai ser honrarias humanas, não vão ser troféus humanos, troféu humano, não vai ser medalha humana, medalhas humanas, não vai ser honrarias que o ser humano pode dar. Sim. Presentes e coisas que o ser humano, coisas terrenas aqui da terra que um servo pode receber, mas não, a palavra de Deus nos diz: se alguém me serve, se alguém serve a Deus, se alguém serve a Ele, se alguém segue Ele, se alguém nega-se a si mesmo, toma a sua cruz, o meu Pai, o Senhor, vai o honrar. Glória a Deus. E, irmã Miriam, também nós podemos ver que não há somente aqueles que servem a Deus, mas há também pessoas que se entregam a outras coisas, como servos do pecado, servos das riquezas, servos dos ídolos. E nós podemos ler alguns versículos que nos falam a respeito disso, de pessoas que se deixam levar por certas coisas deste mundo. Vamos ler então Romanos, capítulo 6, versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Então, no momento em que nós recebemos o novo nascimento, somos regenerados por Cristo, não há mais o nosso velho homem, não é mais a nossa velha natureza, mas é a nova natureza de Cristo, é a nova natureza que está operando em nossas vidas. E a partir deste momento nós não vamos mais servir ao pecado, nós não vamos mais ser servos do pecado, escravos do pecado, estar ali presos ao pecado, servindo ao pecado, mas nós estaremos servindo a Deus. Então, a irmã Miriam até teria uma passagem para ler para nós. Sim. A respeito daqueles que servem ao pecado, às obras da carne. Deixa eu só achar aqui. Mais pra frente. Seria Lucas, capítulo 20, versículo 9, que fala sobre os lavadores maus. Sim. Diz assim: Jesus passou a contar ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, deixou-a
sob o cuidado de lavradores e ficou fora do país por muito tempo. No tempo da colheita, mandou um servo aos lavradores, para que lhe dessem dos frutos da vinha. Os lavradores, porém, espancando-o, mandaram-no embora de mãos vazias. Tornou ainda a mandar outro servo, mas ele, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no embora de mãos vazias. Tornou ainda a mandar o terceiro, mas eles feriram também a este e o expulsaram. Disse o senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado? Talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores discutiram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herança seja nossa. Lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Então a gente vê um exemplo de servos maus, né? Servos pecadores que muitas vezes ocorrem também dentro da igreja, né? Que a gente vê o irmão ou a irmã sendo usado por Deus na igreja. E isso acaba muitas vezes causando inveja e ciúmes no nosso coração. Que se a gente não acabar, né, vigiando, a gente vai acabar matando o nosso irmão, porque a gente vai fazer de tudo para que este irmão não venha a ser usado por Deus dentro da igreja, né? Então a gente tem que ser bastante vigilante nessa área, né? E esse irmão está sendo usado por Deus, o nosso papel é interceder por ele, né? Porque a gente não sabe o tamanho do ataque que ele recebe no mundo espiritual. Sim. Então não podemos ser servo desses sentimentos de inveja, de ciúmes, como a irmã Miriam acabou de nos falar. Sim. A irmã tem mais alguma coisa para falar? Não. Amém. Então, esse exemplo, né, da inveja, de servir as obras da carne, ao pecado, e é uma das formas de servindo a algo que não é servir a Deus. E também temos outros exemplos que em Lucas 16, que seriam as riquezas. Lucas capítulo 16, versículo 13 diz: Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Como que uma pessoa vai servir a Deus e as riquezas? Como que uma pessoa vai servir a Deus e a Mamon, que é o Deus das riquezas? Como é que uma pessoa vai servir a Deus e ao dinheiro? Não é possível. A palavra de Deus nos diz, e Jesus disse, que não podeis servir a dois senhores, porque ou vai amar a um, ou vai, ao mesmo tempo você vai amar um e vai aborrecer o outro. Não tem como agradar dois senhores. A pessoa não consegue estar agradando duas pessoas ao mesmo tempo. Não pode estar em dois pensamentos, né? Sim, não pode ter dois pensamentos. Não pode o seu coração estar dividido entre um senhor e outro senhor. Sim. Então, este é um exemplo das riquezas, servir as riquezas, servir ao ouro, à prata, servir a isso, dar a sua vida, entregar a sua vida em busca disso, entregar a sua vida em busca das riquezas terrenas, das riquezas que não são as riquezas celestiais, riquezas que a traça vai corroer, as coisas vão se, não sei a palavra mais correta, vai se corroer. As riquezas não são, as riquezas terrenas não são as mesmas riquezas eternas, que é algo eterno que vai durar a eternidade. Isso, ao findar a vida, a pessoa não vai mais ter aquilo, não vai levar consigo. Até mesmo os egípcios, eles colocavam todas as riquezas deles junto com eles não conseguiam levar para a vida eterna. E outros exemplos também, que agora nós vamos entrar em exemplos que a irmã ia nos falar sobre Noé, exemplos de pessoas que serviram a Deus, pessoas que se entregaram a Deus, que buscaram a Deus. A gente pode ler no tempo de Noé, irmãos, a Bíblia nos conta que era um povo muito idólatra. A gente vê que desde a antiguidade o povo vem, né, com a idolatria no seu coração. E Deus viu que
o povo era muito mal aos seus olhos. O povo pecava, adulterava, fazia coisas erradas, né? E Deus, foi quando Deus se arrependeu de fazer o homem, né? Só que ele olhou de novo para a terra e viu que não é. Ele viu que Noé estava realmente servindo a ele, por mais que, né, que ele estivesse num povo que está totalmente vivendo fora da palavra de Deus. Noé permaneceu até o fim. Ele foi fiel a Deus e por essa fidelidade que ele teve à sua família, tanto ele foi salvo do dilúvio, né? Sim. Fala uma coisa, né? Sim, em Gênesis, nessa mesma passagem que a irmã leu, nós podemos ler ali, Gênesis capítulo 9, versículo 20 nos diz: E começou a Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a sua nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. E então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás cobriram a nudez de seu pai, e seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé de seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos. Ele não ia ser somente servo, ele ia ser servo dos servos, seja os seus irmãos. Em outra versão diz assim: escravo de escravos, né? Olha só. Escravo de escravos, imagina. Essa foi a maldição sobre aquele Cã, filho de Canaã, que ao ver o que estava acontecendo com seu pai ali, em vez de cobri-lo, não, ele pegou e foi contar aos seus irmãos, e foi chamar os seus irmãos, e então ele recebeu essa maldição de servo dos servos. É bem ao contrário do que nós estamos falando, de servir a Deus. Ele, servo dos seus irmãos. E bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por seu servo, e alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por seu servo. E aí nós vemos o exemplo dos dois filhos de Noé, que tiveram temor do Senhor naquele momento, e no momento que tiveram aquele temor, eles não estavam servindo simplesmente o seu pai, estavam servindo a Deus com aquele temor que eles tiveram, e tiveram ali naquele momento, Canaã seria depois servo deles por ter feito aquilo. E bendito seria o Senhor, e bendito seriam eles por terem servido a Deus, por terem tido temor. E podemos também ver um exemplo de outro servo, que são exemplos que nós podemos encontrar na Bíblia, de pessoas que serviram a Deus, mas não são tão conhecidas, às vezes passam desapercebidas. Podemos ler em 1 Reis, capítulo 18, e versículo 1 ao 5. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova, e os sustentou com pão e com água. Então, nesta passagem que nós lemos, quem estava reinando sobre Israel era Acabe. Acabe, ele havia casado com Jezabel, uma mulher que adorava um deus, Baal, e ele também ele começa a adorar este deus também. E a forma de cultuar este deus, irmã Miriam, a forma de culto deles era se prostituindo e sacrificando crianças. Então era algo terrível que estava acontecendo em Israel. Imagina, o governo estava colocando como uma religião oficial
a adoração a um Deus que tinha essas práticas. Era algo terrível, algo abominável. Então, este rei perverso, este rei corrompido, neste momento, depois no capítulo 17, nós vemos que chegou então Elias, e Elias diz: vive o Senhor, e sem a minha palavra, segundo a minha palavra, não haverá chuva sobre a terra, se eu não mandar que a chuva volte. Então, passado 3 anos de sem chuva, com seca sobre a terra de Israel, Elias volta e Deus manda que ele vá mostrar-se a Acabe. E nesse momento que ele vai se mostrar a Acabe e se encontrar com Acabe, a fome, a palavra de Deus nos diz no versículo 2, ela era extrema em Samaria. Se nós começarmos a pensar o momento que Samaria estava ali, Israel estava passando a fome extrema em Samaria, se um lugar está sem chuva por alguns dias, não vai haver plantação e nem colheita. Não vai ter como as plantas se desenvolverem, não vai ter como a plantação se desenvolver e nem como colher. Os animais não vão ter nem pasto e nem água para beber, né? E nem água para beber. Então esta era a situação que estava em Samaria. E então Acabe, ele tinha um mordomo, e o nome desse mordomo era Obadias. E a palavra de Deus nos diz que Obadias, ele temia muito ao Senhor. E imagina, Obadias, mordomo, servo do rei, de um rei perverso, ele devia ter muita perseverança, devia ter muita fé e temor de Deus para se manter sem se misturar com aqueles uma mosca, sem se misturar com aquela adoração a Baal, porque ele temia a Deus, ele não se envolvia. O dia a dia dele provavelmente era vendo a adoração a Baal, vendo aquelas coisas acontecer no palácio do rei Acabe e Jezabel, fazendo coisas terríveis e abomináveis e cultuando esse Deus Baal. E Obadias, ele temeu muito ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz que, destruindo Jezabel os profetas, então Jezabel, ela passou a destruir, a matar os profetas do Senhor. E Obadias tomou 100 profetas e 50 em 50 os escondeu numa cova. Então a ousadia, a coragem de Obadias, a coragem que ele teve de ter naquele momento para esconder os profetas do Senhor, ele corria risco de morte naquele momento, porque Jezabel, ela estava mandando matar e ele estava escondendo os profetas. Então foi um servo de Deus que temeu muito a Deus. E além de esconder os profetas, ele sustentou com pão e com água. Ele sustentou 100 profetas com pão e água em um momento em que a fome era extrema. Imagina, a fome era extrema e ele conseguiu sustentar estes 100 profetas do Senhor, que é algo tremendo, é algo maravilhoso que Obadias fez, o que o temor do Senhor fez na vida de Obadias, para ele servir a Deus dessa forma. A estratégia que Deus deu para ele foi tremenda, né? Porque ele não pegou todos os profetas de uma vez só. Ele foi pegando de pouquinho a pouquinho para que não gerasse suspeita, né, no rei e nos soldados, né? Então ele foi estratégico, né, nesse tempo, né? E também ele corria o risco de se corromper, mas ele não se corrompeu, né? Ele continuou temendo ao Senhor, né? Até o fim. Sim, e essa questão da estratégia, ele teve, além do temor de Deus, ele teve uma prudência em esconder aos poucos os profetas do Senhor. Sim. O nome dele, o nome de Obadias, tem um significado que já diz o que ele era. O significado do nome Obadias é servo de Deus. Então ele era literalmente um servo de Deus. O
servo de Deus que temeu a Deus, um servo de Deus que buscou salvar os profetas do Senhor, um servo de Deus que teve prudência, perseverança e não se contaminar com aquele governo, com aquela religião, uma religião oficial que o Estado decretou, porque agora tem alguns países que têm uma religião oficial, como Coreia do Norte, outros países que nós podemos ver que tem essa religião oficial. Era como se uma pessoa vivesse neste país e estivesse temendo muito a Deus, sendo servo de Deus, e lá escondesse 50 cristãos em um lugar, 50 cristãos em outro, e ainda se esforçasse para que eles se mantessem vivos com alimento, com água, e mesmo não havendo condições disso, o esforço deveria ser muito grande por estar num momento de fome, um momento de seca. Então esse é um servo de Deus, Obadias. A irmã tem mais algum exemplo de alguma pessoa que serviu a Deus? Vamos ler então Jeremias, capítulo 38. Vamos ver outro servo de Deus. Jeremias, capítulo 38, versículos 7 ao 10. Ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. No versículo 38 de Jeremias, nós vemos que ele havia profetizado, nós podemos até ler. Assim diz o Senhor: aquele que ficar nessa cidade morrerá a espada, a fome e de pestilência, mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Então, esta profecia de Jeremias não agradou aos príncipes, e eles quiseram matar Jeremias. Então eles jogaram Jeremias em um calabouço ali onde é uma cisterna, e ali não havia como ele ali não havia acesso a um alimento, a pão, a água. E então no versículo 7 nós vemos que um eunuco chamado Ebed-Meleque estava na casa do rei. Ele intercede por Jeremias e diz que aquilo que os homens fizeram, eles agiram mal. Ele era um eunuco e estava falando dos príncipes. Ele também estava correndo risco de vida. Quanto fizeram mal ao profeta, lançando no calabouço. De certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então o rei mandou que 30 homens o ajudassem a tirar Jeremias de lá. Então eles pegam trapos velhos, rotos e cordas para remover Jeremias de dentro do calabouço. E no versículo 39 nós vemos que essa atitude de Ebed-Meleque de temer a Deus e de remover Jeremias, ele foi salvo de ter sido morto. Aqui no capítulo 39 nos diz que: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens, perante cuja face tu temes.
porque certamente te salvarei e não cairás à espada, mas a tua alma te será por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Então, ele não seria morto e Deus certamente salvaria ele. Ebed-Meleque foi salvo diante daquela atitude, como a mesma atitude que Obadias teve, de temer a Deus, de obedecer a Deus, e foi a mesma atitude de Ebed-Meleque. Irmã Miriam, a irmã tem algo a falar? Aqui a gente vê também que Ebed-Meleque, ele intercedeu ao rei Joaquim, se não me engano, diz aqui. A gente achou Zedequias, eu acho. Zedequias, ele intercedeu a favor de Jeremias, né? Uhum. Através da sua intercessão, ele conseguiu salvar Jeremias tanto a si mesmo, né? A gente vê o rei, né? Então a gente vê, olha só, que Deus usou ele para salvar um profeta de Deus. É até interessante, porque no outro exemplo que nós falamos sobre Obadias, ele também salvou profetas. E Ebed-Meleque também salvou um profeta da morte. Então, Deus mesmo honrou aqueles homens. Deus mesmo salvou-os da morte. Tanto Obadias como Ebed-Meleque. E Ruth também é um exemplo, uma moabita, que ela saiu da terra dela de Moabe e foi juntamente com a sua sogra Noemi, e ali passando de servir aos deuses de Moabe, passando a servir ao Deus de Israel. A irmã pode ler o versículo, capítulo 1, versículo 16? Até o 17? Pode ser. Ruth, porém, respondeu: não insistas para que te deixes e me obrigues a não seguir-te. Onde quer que fores, irei, e onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então, ela deixou tanto o povo dela como os deuses dela. Ruth deixou o povo de Moabe, deixou os deuses, que provavelmente haviam muitos deuses em Moabe, e passou a servir ao Deus verdadeiro, Deus de Israel. E um outro exemplo de alguém que serviu, é o maior exemplo de todos, está em Mateus capítulo 20, versículo 28. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então esse versículo já nos diz tudo, que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua própria vida como sacrifício, para que nós mesmos tivéssemos a vida eterna. E então foi esses os exemplos de servos que nós trouxemos. E nós convidamos você a ser um servo de Deus, a servir a Deus, a ter temor, obediência, humildade, ser vigilante, assim como Obadias, assim como Ebed-Meleque, assim como Ruth, assim como Noé, assim como muitos que nós falamos aqui. Então, rapidamente, nós vamos ver aqui quem está participando no chat e logo mais nós vamos orar. A irmã Duda Rodrigues, a irmã Fabiana Monteiro, a irmã Prisca Benacu, o irmão Ezequiel Pinheiro, irmã Erika Melo, irmã Késia Machado, irmã Paola Henke, irmã Sara Nostrani, irmã Lília Maria Soares Alves, irmã Isabel Schmidt, irmã Rosane Rodrigues, irmã Pamela Severo, irmã Eliane Ribeiro, irmã Prisca, irmão Clênio, irmão Pedro Wolff e irmã Carla Janaína. E aqui a irmã Prisca está nos falando: apresentei o vosso corpo como instrumento de justiça, Romanos 6. E também a irmã Lília está nos falando alguns versículos, Salmos 18, Salmo 46. Glória a Deus por todos esses que estiveram participando. Então, irmã Miriam, vamos orar, fazer uma oração final, nesses últimos minutos que restam.
Senhor Deus, chegamos na Tua presença, Senhor, lhe agradecendo por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Deus, ouvindo, Deus, participando, Senhor Deus, disso que nós estamos falando, Senhor, sobre ser servos Teus, Senhor. Deus, livra-nos, Deus, de servirmos, Senhor, ao pecado, servirmos às riquezas, servirmos, Senhor, aos ídolos, Senhor, livra-nos, Deus. Senhor, faz-nos servos, Senhor, verdadeiramente, sinceramente, servos Teus, Senhor. Servos, Senhor, fiéis, Senhor, servos prudentes, servos vigilantes, Senhor. Toca agora em cada irmão que está participando, Deus, em nome de Jesus, esses que necessitam de um milagre, Senhor, esses que necessitam, Senhor, de uma cura, Deus, que necessitam, Senhor, libertação, salvação, que estão pedindo por alguém que não é salvo, Deus, que ainda não recebeu, Senhor, a salvação, que precisa de libertação, de cura, Senhor, toca agora, age em suas vidas, Senhor, é o que nós te pedimos, Senhor, e já lhe agradecemos, Senhor, opera, age, Senhor, derrama da tua graça, do teu poder e da tua unção sobre cada um que esteve participando, Senhor, é o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Então, nos despedimos com paz, oração e união.